Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 26 de maio de 2026. Hoje, na memória de São Felipe Neri, você vai conhecer a história do Santo da Alegria, ouvir a liturgia do dia e meditar um sermão com comentários de santos da Igreja para deixar que Cristo toque aquilo que ainda nos prende. História do Santo do Dia. São Felipe Neri. São Felipe Neri nasceu em 1515 em Florença, em família rica. Órfão de mãe, foi criado pela madrasta e desde criança era conhecido pela alegria, inteligência e bondade. Chamado Pippo il Buono, Felipe o Bom. Aos 18 anos, em Monte Cassino, encontrou nos monges beneditinos o chamado, abandonar as riquezas e entregar-se a Deus. Partiu para Roma sem dinheiro, confiando na providência. Ajudou na educação de 2 jovens, estudou filosofia e teologia, vendeu seus bens, deu tudo aos pobres e passou a viver de oração, austeridade e caridade. Nas igrejas, catacumbas e ruas, socorria pobres, doentes, órfãos e prisioneiros, iniciando a visitação das 7 igrejas. Na vigília de Pentecostes de 1544, pediu os dons do Espírito Santo e recebeu graça extraordinária. Seu coração ardeu, dilatou-se e deslocou costelas. Fundou a Irmandade da Santíssima Trindade, acolhendo pobres e doentes. Ordenado sacerdote em 1551, entendeu por obediência que sua missão não era nas Índias, mas em Roma. Ali, fundou a congregação do Oratório, reunindo jovens e adultos para oração, canto e formação. Confessor incansável, pregador alegre e santo da caridade, sofreu perseguições, recusou honras e ajudou a transformar Roma. Morreu em 1595 em Corpus Christi, após prever sua morte. São Felipe pergunta: nossa fé tem a alegria de quem pertence a Deus ou a tristeza de quem serve ao pecado? Convertamo-nos da melancolia estéril e busquemos a santidade com caridade, confissão e bom humor. São Felipe Neri, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, essa salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando essas coisas, que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai sobre toda a vossa esperança a graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Salmo responsorial. Agora vamos desacelerar o vídeo e contemplar o Salmo do dia cantado pela Marcela. Escute com calma, deixe a palavra repousar no coração e reze com a Igreja. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e
Santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Evangelho. Agora, fiquem atentos ao Evangelho. Cristo mostra que nenhuma renúncia feita por ele fica sem resposta, mas também nos lembra que o caminho do discípulo passa pela cruz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante essa vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Agora vamos para o sermão, baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, o Evangelho começa com uma frase que pode ser santa ou perigosa, conforme o coração que a pronuncia. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro não fala no vazio. Pouco antes, o jovem rico havia se retirado triste, incapaz de vender seus bens e seguir Cristo. Ele cumpria mandamentos, tinha aparência religiosa, mas quando o Senhor tocou o centro secreto de seu apego, preferiu a própria riqueza ao rosto de Deus. Então Pedro pergunta em nome dos discípulos:
Nós deixamos tudo. Que será de nós? Aqui a palavra nos encurrala. Nós também queremos a recompensa de quem deixou tudo, mas será que deixamos mesmo? Ou aprendemos a conservar os apegos com linguagem piedosa? É fácil dizer, eu sigo Jesus, quando nada foi arrancado do coração. Difícil é quando Cristo toca a segurança, os afetos desordenados, a vaidade, o desejo de aprovação, o prazer escondido, a velha paixão que ainda governa as escolhas. E o que você deixou por Cristo? E o que ainda não deixa tocar? Teofilato observa que Pedro havia deixado poucas coisas, mas chama aquilo de tudo, pois até poucas coisas prendem a alma pelo vínculo do afeto. Não é preciso possuir muito para ser escravo. Um pequeno apego, se ocupa o lugar de Deus, já é uma corrente. Uma comodidade, uma distração, uma imagem a preservar, um pecado de estimação. Às vezes é pouco aos olhos do mundo, mas tudo aos olhos da alma. Quem não deixa o pouco que o prende, não está livre para seguir o todo que o chama. São Beda aprofunda. Não basta deixar tudo, é preciso seguir. A gente que abandona coisas externas e continua andando atrás de si mesma. Há quem renuncia a bens, mas não ao orgulho. Há quem mude de vida por fora, mas conserve por dentro as paixões antigas. Por isso, a primeira leitura pela voz de São Pedro não nos deixa transformar renúncia em teatro. Aprontai a vossa mente, sede sóbrios, colocai toda a vossa esperança na graça. E mais, como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com paixões de antigamente. A conversão cristã não é emoção sobre vida velha. É uma nova forma de existir. Você deixou o pecado ou apenas mudou o nome dele? Chamou preguiça de cansaço, vaidade de autoestima, impureza de fragilidade, ressentimento de justiça, mundanismo de prudência? São Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo. Não diz, sede simpáticos, não diz, sede apenas religiosos, santos, em todo o vosso proceder. A santidade não é decoração para almas extraordinária. É a forma normal de quem foi comprado por Cristo. Cristo responde com uma promessa impressionante. Quem deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa dele e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, nesta vida, com perseguições e no mundo futuro, a vida eterna. Repare, Cristo não prometeu um caminho limpo de cruz. Ele promete 100 vezes mais com perseguições. Esse detalhe destrói o falso evangelho do conforto. Quem segue Jesus recebe mais, mas não recebe uma vida sem combate. Recebe comunhão mais profunda, alegria mais livre, fecundidade que o mundo não entende. E junto disso, oposição, perda, incompreensão. São João Crisóstomo percebe que nessas palavras uma profecia velada das perseguições. Pais, esposas e familiares poderiam tentar arrastar os discípulos à impiedade. Por isso Cristo ensina a preferir a glória de Deus às coisas desse mundo. Não se trata de desprezar os pais ou abandonar irresponsavelmente os deveres. Como recorda Beda, trata-se de ordenar os amores. Quando os afetos querem ocupar o trono de Deus, deixam de ser amor e tornam-se idolatria. A família é dom, mas se exige trair Cristo, é preciso responder como discípulo, não como escravo do sangue. O pseudo-Crisóstomo afirma que a recompensa 100 vezes maior deve ser entendida por participação, não por posse carnal. São Beda rejeita a leitura grosseira de uma restituição materialista e lembra que o Senhor promete tudo isso já nessa vida com perseguições. 100 vezes mais é espiritual e por isso é mais real. Os apóstolos deixaram casas e encontraram as casas dos fiéis. Deixaram laços estreitos e receberam a família da igreja. Perderam campos e ganharam a terra inteira como lugar de missão. Perseguidos, possuíram todas as coisas porque nada mais os possuía. Você quer possuir ou participar? Quer segurar com as mãos ou receber com o coração livre?
A lógica de Cristo inverte tudo. O que você retém por medo apodrece. O que entrega por amor frutifica. O jovem rico saiu triste porque quis conservar. São Felipe Neri saiu livre porque soube perder. E aqui o santo do dia se torna comentário vivo do Evangelho. Felipe nasce em família rica, mas aos 18 anos, em mãos de Cassino, reconheceu o chamado, abandonar as riquezas e entregar-se a Deus. Foi para Roma sem dinheiro, confiando na providência. Vendeu seus bens, deu tudo aos pobres, viveu de oração, austeridade e caridade. Onde muitos veriam perda, ele encontrou liberdade. Onde muitos veriam insegurança, ele encontrou providência. Onde muitos veriam uma vida menor, ele encontrou uma alegria tão luminosa que Roma ainda o recorda como o santo da caridade e do bom humor. Mas cuidado, a alegria de São Felipe não era superficialidade. Não era piada para evitar conversão. Era a leveza de quem já não pertence às próprias paixões. É por isso que sua vida pergunta a nós: nossa fé tem a alegria de quem pertence a Deus ou a tristeza de quem serve ao pecado? O jovem rico foi embora triste. Felipe partiu sem dinheiro e tornou-se alegre. Um possuía riquezas e era possuído por elas. O outro deixou tudo e foi possuído por Deus. Na vigília de Pentecostes, Felipe pediu os dons do Espírito Santo e recebeu uma graça extraordinária. Seu coração ardeu de tal modo que se dilatou. Eis a imagem da verdadeira renúncia. Deus não esvazia o coração para deixá-lo seco. Esvazia-o para enchê-los de fogo. O problema é que queremos o fogo sem a entrega, os dons sem a sobriedade, a alegria sem a purificação, o Espírito Santo sem abandonar as paixões antigas. Queremos a consolação de Felipe sem a pobreza de Felipe, o apostolado de Felipe sem a obediência de Felipe, o bom humor de Felipe sem a mortificação de Felipe. A graça que os profetas desejaram conhecer, as revelações que os anjos desejam contemplar, chegam a nós pelo Evangelho. E nós, vamos desperdiçar isso por uma diversão imunda, por vaidade, preguiça, dinheiro ou medo de perseguição? O Salmo proclama: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. A salvação foi anunciada aos confins do universo. Por isso, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Mas quem canta o canto novo vivendo a vida velha? Quem aclama a vitória de Deus enquanto continua vencido pelo mesmo pecado? O canto novo exige coração novo. São Felipe entendeu isso em Roma. Ele não foi às Índias, embora desejasse grandes missões. Por obediência, compreendeu que sua Índia era Roma. Que lição para a nossa fantasia espiritual! Muitos querem uma missão grandiosa para fugir da fidelidade pequena. Querem salvar o mundo, mas não se confessam. Querem evangelizar multidões, mas não suportam servir em silêncio. Querem cruzes cinematográficas, mas reclamam da obediência cotidiana. Felipe transformou Roma porque deixou Cristo transformar seu coração onde estava. Conversou incansável, reunia jovens e adultos para oração, canto e formação no oratório. Não oferecia uma santidade pesada, amarga, neurótica. Oferecia a alegria séria dos santos. Caridade, confissão, bom humor, doutrina, oração, penitência. Que contraste com uma fé melancólica e estéril, sempre reclamando, sempre apontando defeitos, sempre cultivando sombra. Se a tristeza vem do pecado, por que chamá-la de profundidade? Se a alegria nasce de pertencer a Deus, por que tratá-la como ingenuidade? Mas o Evangelho termina com uma advertência. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Beda comenta que nem todos perseveram com o mesmo ardor com que começaram. Alguns, mesmo vivendo como leigos, tornam-se eminentes em virtudes. Outros que começaram ardentes na vida espiritual, murcham na preguiça da comodidade e terminam na carne o que começaram no espírito. Que frase terrível, terminar na carne o que começou no espírito. Isso não assusta você? Quantas vocações começam no fogo e hoje vivem de cinza? Quantas promessas foram feitas diante de Deus e hoje sobrevivem como lembranças? A queda dos primeiros não acontece de uma vez.
Começa quando a alma abandona a sobriedade, reduz a oração, adia a confissão, tolera uma paixão antiga, busca comunidade, perde o amor pela cruz. Por isso a palavra hoje não elogia a nossa história passada. Ela pergunta pelo presente. Você segue agora? Deixa agora? Luta agora? O fato de ter começado bem não te garante terminar bem. O fato de ter sido o último não impede de ser levado pela graça. Há santos que nasceram de grandes misérias e há almas que apodreceram depois de grandes começos. A única segurança é permanecer em Cristo com humildade. Por causa de mim e do Evangelho, diz o Senhor. Essa é a chave. Não basta deixar por orgulho, decepção, ideologia, fuga ou estética espiritual. A renúncia cristã só é fecunda quando é por Cristo e pelo Evangelho. Se você abandona algo apenas para se admirar mais, ainda não deixou tudo. Apenas trocou de vaidade. Se serve aos pobres para se sentir superior, ainda serve a si mesmo. Se busca austeridade sem caridade, seu sacrifício vira pedra. Mas quando Cristo é a causa, até a perda se torna canto novo. Hoje, portanto, a liturgia nos chama a uma decisão concreta. Aprontai a mente, sede sóbrios, esperai na graça. Não vos conformeis às paixões antigas. Sede santos, cantai o canto novo. Deixai tudo o que vos prende. Segui Cristo. Recebei os 100 vezes mais, mas não fuja das perseguições. Aceitar ser os últimos aos olhos do mundo para seres encontrados primeiros no reino. E se você pergunta como começar, olhe para São Felipe. Confissão, caridade, oração, formação, alegria. Volte ao confessionário, dê algo aos pobres, corte uma paixão antiga, reze quando não sentir vontade, sirva onde Deus o colocou, peça ao Espírito Santo que dilate seu coração, não para sentir mais, mas para amar mais. A santidade não precisa de rosto amargo, precisa de coração livre. No fim, há 2 caminhos diante de nós. O jovem rico que se retira triste e São Felipe Neri que parte pobre e alegre. Um conserva tudo e perde a liberdade. O outro deixa tudo e recebe 100 vezes mais. Qual dos dois se parece com você? Cristo continua dizendo: quem deixa o mundo por mim e pelo Evangelho receberá 100 vezes mais, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Não negocie com essa promessa. Deixe o que precisa ser deixado, siga como precisa ser seguido. E que sua vida finalmente cante o canto novo de quem já não serve às paixões antigas, mas ao Deus Santo que nos chama à santidade. São Felipe Neri, rogai por nós. Amém. Se essa meditação te ajudou a olhar com mais verdade para aquilo que ainda te prende, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E se você conhece alguém que precisa reencontrar a alegria de que pertence a Deus, compartilhe esse vídeo. Que São Felipe Neri nos ajude a seguir a Cristo com coração livre, caridade concreta e santo bom humor. Obrigado.